O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito? Não enfrenteis quem é malvado. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se assentar, sejam muito bem-vindos. Ouvistes o que foi dito? Uma referência direta ao passado. Ao passado e a determinadas interpretações e também a determinados costumes. Ouvistes o que foi dito? Ao longo de todo o capítulo 5, 6 e 7, nós veremos o momento no qual Jesus começa a fazer algumas antíteses, colocar determinados costumes, determinadas interpretações com aquilo que é a sua orientação. Não que ele elimine a Escritura e o que foi passado, mas, como ele próprio disse, da plena interpretação. Olho por olho, dente por dente. Exatamente o ensinamento no qual, uma vez maltratado, uma vez insultado, uma vez roubado, ou até mesmo uma vez humilhado, aquele que sofreu tamanha injúria nas medidas que fossem vividas, como, por exemplo, se falei mal de você, então vou falar mal também. Se você falou mal de mim, eu vou falar mal de você, na mesma proporção. A medida do olho por olho, dente por dente, era para ter uma medida clara, porque conforme a raiva que nós temos, nós podemos agir de modo desmedido. Sabem aquela expressão que eu fiz e de vez em quando eu faço? Tem determinadas pessoas que a gente tem vontade de torcer o pescoço. Conforme a raiva que nós temos, nós não torcemos o pescoço, nós estraçalhamos a pessoa. O que foi dito é que não haja movido pela tua raiva e seja injusto na tua resposta a uma agressão. Era o ensinamento que era dado. Jesus traz uma outra ideia e simples. Não devolva. Não faça, nem mesmo na medida da agressão, não faça nada. Não se vingue. Ele te mostrou o pior do seu rosto, mostre o melhor do seu. Ouvistes o que foi dito? Podes até vingar-se, mas na mesma medida da agressão. Jesus dá outro ensinamento. Não devolva. Não enfrenteis quem é malvado, era ensinado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Eis aqui o que Jesus diz. Eu, porém, vos digo: não haja olho por olho, dente por dente. Mas se ele te dá um tapa na face direita,
oferece-lhe também a esquerda. Se ele te mostrou o pior rosto de um ser humano, mostre o melhor. Pois bem, cresce entre nós a noção de agir conforme um ciclo de violência e de raiva. Cresce entre nós exatamente o olho por olho, dente por dente. Aqueles que se dizem cristãos e ensinam que é preciso agir na medida do olho por olho e dente por dente. Bem diferente daquilo que o Senhor, no seu Evangelho, capítulo 5, versículo 39, ensina. Meu caro, minha cara, nos seus dias, no seu comportamento, nas suas relações, você age conforme o olho por olho, dente por dente? Ou você age conforme o que Jesus ensina? Te deu um tapa numa face? Ofereça outra. Ele te mostrou um rosto? Mostre o outro. O ser humano que ele te fez entender que é preciso ser o da violência, o da agressão, o da indiferença, o egoístico, seja diferente. Em alguns casos, nós agimos conforme o olho por olho, dente por dente, porque nós carregamos alguns traços de Jezabel e de Acabe. Acabe queria, como vimos na primeira leitura tirada do livro dos Reis, do primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículo 1 a 16, Acabe queria a vinha de Nabote, porque Nabote não quis entregar a sua herança, ele fica triste, condoído, recolhe-se, sofre. É claro que a preocupação do Evangelho do texto não é essa, mas me permitam, é um homem adulto se comportando como uma criança, porque foi contrariado, não ficou feliz. Aí se recolhe, não come, é um bebê. Em alguns casos nós deixamos de oferecer o que há de melhor em nós, seguindo nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos um pouco de Acabe. Não gostamos de escutar um não gostamos de escutar uma negativa. Aquilo que nós queremos deve ser conquistado a qualquer custo, só que a vida não é assim. Não devemos ser como Acabe. Precisamos ver se, nas nossas respostas, no nosso comportamento, somos como Acabe, homens adultos com 20, 30, 40, 50 anos, 60, que se comportam como adolescentes do tempo presente que não podem escutar um não. E quando assim o escutam, se desmancham. E ainda há outro traço interessante. Jezabel, que vê o seu marido, que é rei de Israel, e ainda lhe dá uma exortação, que belo papel de rei, você é rei se comportando como um moleque. Não se preocupe, eu vou resolver isso. Mas a resolução dela é marcada pela prepotência e pela violência. A prepotência que gera a mentira que gera a ação de suborno, a ação do suborno que gera a morte. E a morte por causa da prepotência. A morte, fruto de uma violência ligada à prepotência. Muitos prepotentes são violentos. Aqueles que muito clamam por liberdade e direitos, geralmente correm o risco também de serem violentos. Se nós temos aqueles que são extremamente voltados a agir com liberdade,
por exemplo, uma direita. Nós temos também aqueles de esquerda que, por uma pseudo-liberdade, se acham no direito de usar da violência para agredir a liberdade de outros. Vejam que coisa. Jezabel age com a prepotência de quem se dá o direito de fazer qualquer coisa, porque é rainha, porque seu marido é rei. Temos pequenos reis dentro de nós. E não o rei segundo o Evangelho, aquele que nós recebemos no dia do nosso nos tornamos no dia do nosso batismo. São os reis que, na sua prepotência, podem maquinar várias coisas, vários comportamentos inadequados, mentiras, e dar à luz a violência que causa morte, opressão. Então, Jezabel também é um protótipo para todos nós. Precisamos ter atenção, se não temos uma Jezabel dentro de nós, um rei e uma rainha marcados por Acabe e Jezabel. O rei Acabe, que não consegue escutar um não. Daí então dá espaço, quando escuta um não, dá espaço a Jezabel, que na sua prepotência, não sabendo escutar um não, faz qualquer coisa para conseguir o que quer, mesmo que para isso tenha que destruir alguém. Isso existe na igreja, fora dela. Isso existe em nossas famílias, isso existe nas nossas escolas, isso existe nos nossos trabalhos. Isso acontece em todos nós, se não tivermos atenção àquilo que Jesus disse. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te dá um tapa numa face, se ele te mostra uma face, seja capaz de apresentar uma face diferente, um rosto humano diferente. Seja capaz de mostrar o que significa crer em Deus. Mas, para nós, batizados, seja capaz de mostrar o rosto do Filho de Deus, que, como rei, escutou um não daqueles que vinham ao trás dele, querendo dele o que lhes era simplesmente conveniente. Um rei que foi rejeitado pelos seus. Ele recebeu um não. Ele viu o fruto da violência e da prepotência. Ele se diz Deus. Crucificam. Ele ofereceu uma outra face. Se poderia ser condenar à morte, se ele poderia nos julgar, dando-nos o fim da eternidade, ele clama: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele próprio nos mostrou uma outra face, tendo recebido de nós a pior feição do ser humano. Você, nos seus dias, é regido por qual tipo de rei? Acabe e Jezabel ou nosso Senhor Jesus Cristo?